Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Bem, esse é o Jornal da Rede Alesp no combate ao coronavírus. Seguindo com mais informações sobre a pandemia da Covid-19 e sobre tudo que acontece aqui no nosso Parlamento Paulista. Hoje está bem friozinho, né, Fábio? Verdade, desde manhã não para de esfriar, né? O que os meteorologistas chamam de mínima invertida, né? Começa uma temperatura e vai diminuindo ao longo do dia, né? Disseram que até o final da semana, e amanhã ou depois, vai baixar mais um pouquinho ainda a temperatura. Eu gosto de frio, mas para quem não gosta de frio é um momento difícil aqui na capital paulista. Eu estava vendo também na meteorologia que eu acho que vai ser a primeira semana que fez mais frio durante agora o inverno, né? Foi a primeira semana de frio. Você imagina o calor, como que vai ser, se esse ano a gente quase não teve, né? Verdade, verdade. O inverno realmente teve poucos dias frios, né? Teve dia do inverno aí com 28, 29, 30 graus. Sim. Não é inverno isso. Não né? é inverno, então você imagina o verão, né? Exatamente. Bem, vamos a mais notícias para você, telespectador. Alunos e professores da rede pública de São Paulo vão fazer testes para detectar a Covid-19. A informação é do secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchitem. Os testes sorológicos para identificar anticorpos para a Covid-19 serão feitos em professores, funcionários e estudantes de escolas de diferentes regiões do estado. Segundo o secretário, os resultados poderão indicar necessidade de estratégia adicional para aquelas medidas sanitárias que estão sendo adotadas pelo Plano São Paulo para a volta às aulas no estado de São Paulo. Nesta quinta-feira será publicado o decreto com detalhes sobre os protocolos de reabertura das escolas, em setembro, para atividades de reforço. Jornal da Rede Alesp. Bem, voltamos com o nosso giro via Skype com nossos colegas repórteres. E hoje, voltando de novo aqui para falar um pouquinho sobre o que acontece no Parlamento Paulista, Melissa Araújo. Oi, voltei. Você voltou, Melissa, tudo bem? Olha, tudo bem. Antes de falar, eu vou dizer que vocês estão falando que tá frio aí. Imagine eu que estou aqui perto da represa Billings e Guarapiranga. Muito mais frio do que aí. Vamos lá, esse final de semana a gente vai pegar um inverno, né? Vamos ter um inverno um pouquinho. Com certeza. Eu queria fazer para você, amanhã a gente vai ter aqui na Assembleia a CPI das fake news, que é uma CPI que tem dado uma grande repercussão aqui dentro e fora da Assembleia, como a gente já tinha previsto pelo tema, pela importância do tema. O objeto da CPI são as eleições de 2018 e os deputados pretendem que os trabalhos dessa CPI também impactem na eleição de 2020, para que não haja propagação de fake news que interfira na balança eleitoral aí. Eu vou fazer um pequeno balanço para vocês do que aconteceu na CPI até agora, porque é importante para que a gente contextualize. Uma vez que assim, a CPI está indo num ritmo bem acelerado, a gente já está indo para a 17ª, se eu não me engano, reunião da CPI, deve ser a 17ª amanhã. Então, assim, a CPI realmente está com os trabalhos bem acelerados. Então, para contextualizar as pessoas, a gente já recebeu na CPI especialistas para contextualizar do que se trata as fake news, o que é considerado fake news. A gente lembra também que tem um projeto em tramitação na Câmara, assim como tem uma CPMI na Câmara tratando desse mesmo assunto. Então, a CPI de São Paulo tem essa intenção de não fazer a mesma coisa. Claro que uma hora ou outra os assuntos vão ser parecidos, mas a intenção dos deputados é ir por um outro caminho e mais para a eleição do estado de São Paulo. Então, a contextualização dos especialistas foi uma parte muito importante para que os parlamentares tivessem em mente o que realmente é considerado fake news juridicamente, socialmente, o que é considerado fake news, né? E aí a gente destaca uma coisa que é muito importante. Geralmente os sites de desinformação, esse é um termo que eles adotaram aí ao longo das oitivas. Por quê? O que acontece? Quando você fala fake news,
as pessoas se condicionaram a falar fake news da notícia que você não concorda. Ah, essa notícia é fake. Não necessariamente ela é fake. Ela, na verdade, é uma notícia que as pessoas não se agradam com ela e falam que é fake. Então, por isso que o termo mais correto é desinformação, que aí realmente é uma notícia falsa que não foi apurada como o jornalismo profissional faz. Isso é importante salientar, porque geralmente esses sites de notícias falsas, eles se travestem de conteúdo noticioso e jornalístico para dar credibilidade para aquele assunto. Então, esse é um dos pontos que os especialistas explicaram muito bem aí ao longo do tempo e trouxeram para a gente. A gente recebeu também os especialistas, como eu falei, representantes das principais redes sociais aqui no Brasil, Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Google. A gente recebeu os representantes dessas redes sociais para que eles dissessem o que eles estão fazendo para combater a desinformação, né? A gente lembra que o brasileiro consome muito as redes sociais e que, obviamente, que as redes sociais é um veículo propagador de notícia falsa. Então, se as redes sociais não tomarem uma providência, eles servirão de instrumento para que a notícia chegue a cada vez mais pessoas, né? Então, essa vinda das redes sociais foi muito importante. Os deputados fizeram vários questionamentos aí com relação ao algoritmo que eles usam. Uma pergunta que foi recorrente aí, o deputado Arthur Duval fez nessas oitivas, foi sobre qual que é a garantia que eles têm de que o algoritmo não vai beneficiar o político A mais do que o político B, porque se, por exemplo, ele faz uma publicação na página dele, um grupo se organiza e vai lá e escreve embaixo, fake, 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 fake. Com isso, o conteúdo automaticamente tem uma entrega comprometida. O algoritmo do Facebook, por exemplo, ele reduz essa entrega. Então, o deputado perguntou com relação a isso, o que a empresa tem feito para evitar que, por exemplo, ele seja prejudicado numa situação dessa. Então, foram vários questionamentos que foram levantados aí, que são bem importantes, até para a gente, como usuário, no nosso dia a dia, a gente entender como é que funciona a estrutura de comunicação de uma rede social como essa, dessa amplitude, né? E aí, lembrando que as pessoas hoje ganham dinheiro com essas redes sociais, as pessoas têm empresas que são atreladas a essas redes sociais, então é importante. E aí, para finalizar, a gente vai receber ainda parlamentares, já foram convocados alguns parlamentares, nesse primeiro momento, parlamentares federais que têm ligação com São Paulo e assessores aí da casa que podem ter alguma ligação. Mas é muito interessante, assim, o desenrolar dos trabalhos que a gente vem tendo. Os trabalhos da CPI das fake news tem sido muito efetivo. Os deputados também têm pedido muito a documentação para analisar junto com essas oitivas, e aí a gente tem uma expectativa aí de um desenrolar dos trabalhos cada vez maior. É isso. Você tem alguma pergunta? Ô, Melissa, você já entrou hoje aqui, né? Mas sempre lembrando que TV Assembleia é um canal de prestação de serviço e de utilidade pública para a população. Como é que foi hoje a movimentação? Hoje é quinta-feira. Como é que foi a movimentação da casa durante a semana? Você poderia estar passando de novo um resumo, tudo o que está acontecendo e o que aconteceu na casa durante a semana inteira? Sim, essa semana a gente, como a Tayana falou na entrada dela, a gente teve alguns debates no plenário, presencialmente, né? Nós tivemos alguns debates no plenário, entre eles o do projeto 529 de 2020, que é o que promove uma reforma administrativa no Estado. A gente teve o projeto que fala das taxas judiciais. Esse projeto foi aprovado em plenário e os deputados determinaram aí que
fosse feita uma redistribuição das taxas judiciárias. Aí a gente teve também a CPI das quarteirizações, vamos ter amanhã a CPI das fake news, e aí a gente ainda está nesse processo de adaptação a esse novo ambiente presencial. Então, as comissões estão ainda nesse processo de adaptação. A gente teve comissão conjunta também essa semana para determinar a urgência de alguns projetos. Aí a gente lembra que quando o projeto entra no regime de urgência, ele tem uma tramitação mais rápida, e aí os deputados têm uma regra interna que tanto o projeto que vai para o regime de urgência quanto o que vai para plenário do determinado deputado, aquele deputado que aprovou, que conseguiu chegar nesse regime de urgência, ele volta para o final da fila. Entendeu? Então, por exemplo, a deputada Janaína teve aí agora há pouco. Vamos supor que o projeto da deputada Janaína fosse a plenário. Aí foi a plenário, fez toda a tramitação, depois as propostas da deputada Janaína voltam para o final da fila. Desta maneira, todos os deputados conseguem ir aprovando os seus projetos de uma maneira justa, né? Todo mundo vai aprovando os seus projetos conforme é feita essa organização entre eles. Obrigada. Aí... Oi, desculpa, Melissa. Desculpa. Então, pode terminar. Perdão, só para finalizar que eles estão ainda em debate com relação a esse projeto 529, que é um projeto bastante complexo, como a deputada falou aí também, e outras pautas também serão analisadas em concomitância, né? É isso. Muito obrigada, Melissa, por você ter voltado aqui, esclarecido para a gente também tudo que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa no dia de hoje e durante a semana. Obrigada, Melissa. Tenha uma boa tarde. Boa tarde. Bem, o Jornal da Rede Alesp agora. Vamos emendar uma outra entrevista, que agora a gente vai falar com Elvis Bonassa, que ele é diretor de desenvolvimento social e fala sobre o futuro do ensino à distância. Boa tarde, Elvis Bonassa. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, como vai você? Tudo bem? Eu vou bem, e você? Tudo ótimo. Elvis, você coordenou a pesquisa sobre a situação da educação digital no Brasil. Como foi realizada essa pesquisa e o que o estudo revelou para a gente? Olha, nós fizemos uma análise das mais de 130 mil escolas existentes no Brasil e verificamos um cenário espantoso. 2/3 das escolas, quase 90 mil escolas, não possuem computador conectado à internet para o uso dos alunos, ou seja, elas estão fora do mundo digital. E isso num momento em que a internet é uma das principais ferramentas existentes hoje para a produção, para o sistema produtivo, para a comunicação, até mesmo com repercussões muito fortes na vida social e na política. E, no entanto, o sistema educacional não acompanha esse movimento do mundo contemporâneo e está excluído. Veja, algumas escolas podem até ter computadores, mas se não estiver conectado à internet e não permitir aos seus alunos e ao seu corpo docente o exercício de crítica, de uso, de navegação na rede mundial de computadores, é como ter um carro sem gasolina. Você não tem acesso aos verdadeiros recursos que a educação digital e que o hábito do uso das ferramentas digitais vai proporcionar para você. E tem um fato mais interessante ainda, é que mesmo as escolas que têm computador conectado à internet, que são essa minoria ali de 33% aproximadamente, a gente não sabe como esses computadores estão sendo utilizados, se eles de fato têm um uso educacional pedagógico adequado. Há pesquisas que mostram que o uso inadequado de computadores e de internet, em vez de ajudar o processo pedagógico educacional, pode atrapalhar, se levar à dispersão do conhecimento, à falta de foco na construção sistematizada das informações, que é o que a internet pode provocar se não for bem orientada. Então, nós temos 2/3 fora do mundo da internet, 2/3 das escolas brasileiras, e as que estão no mundo digital, nós não sabemos exatamente como está sendo feito esse uso. É um quadro de atraso, extremo atraso, exclusão do mundo
digital, que é muito preocupante em pleno século XXI. Elvis, você com a sua experiência em pesquisas, com a sua experiência em políticas públicas, talvez quando você começou a pesquisar isso, acompanhar esse trabalho de pesquisa, você já tivesse uma ideia que os resultados não seriam muito bons. Mas os resultados que você nos mostra aí são resultados que, assim, muito ruins. Isso já era esperado, algo similar a isso, ou foi uma surpresa até mesmo para você? Olha, foi uma surpresa até mesmo para nós pela seguinte razão. Durante muitos anos, houve um discurso muito forte por parte de governos e mesmo da sociedade civil em torno do que se chamava da inclusão digital. O que nós esperávamos é que esse movimento de aproximação do mundo digital já tivesse produzido maiores resultados dentro do sistema de ensino. E o que acabou se revelando, inacreditavelmente, é que todo esse processo de inclusão digital girou no vazio. Porque a inclusão digital não é apenas aprender a usar computador ou aprender a usar a internet. A inclusão digital é incluir a internet dentro de um processo educativo e formativo fundamental para o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens. Inacreditavelmente, esse movimento de inclusão digital não se tornou algo estrutural no sistema de ensino brasileiro. Então, nós vemos dezenas de projetos sociais, iniciativas isoladas e tentativas de fazer essa inclusão digital que não se configuram e não se convertem em iniciativas de resultados efetivos, porque elas estão descoladas daquilo que é fundamental no processo formativo de crianças, adolescentes e jovens, que é o sistema educacional. Ô Elvis, qual que é o caminho que é para que a educação digital aqui no Brasil ela avance? Olha, veja, a pandemia que nós vivemos, ela colocou a nu várias fragilidades da sociedade, do Estado e do governo, dos diversos níveis de governo brasileiro. E uma das fragilidades que ficou muito evidente foi exatamente a dificuldade que as escolas estão enfrentando nesse processo de educação à distância que se torna tão necessário no momento de pandemia. Agora, para fazer... E o que acontece? Todo mundo está enfrentando uma enorme dificuldade, tanto pela ausência de equipamento, como pela ausência de hábito, de habilidade, de capacidade de lidar com essa ferramenta. Então, para fazer a inclusão digital avançar, para fazer o mundo digital avançar na escola, muito importante é desenvolver metodologias, desenvolver formas pedagógicas, desenvolver capacitação importantíssima de professores, que os professores são, sem dúvida alguma, o pilar principal do sistema educacional, para que você possa progressivamente trazer para dentro da escola o conhecimento sobre a internet, o uso crítico e criativo da internet, e não o uso passivo da internet. Porque o risco que nós corremos, infelizmente, quando vemos um resultado como esse, é que se pense que basta comprar computador e colocar dentro das escolas que o problema vai ser resolvido. Isso não é verdade. Se nós comprássemos computadores para toda a rede educacional brasileira, conectássemos à internet, isso seria um enorme negócio, como se tentou fazer recentemente no Brasil, em termos de compra, etc., mas não traria nenhuma garantia que, de fato, a escola entrasse no mundo digital. Veja, uma pesquisa recente mostrou que 80% dos professores se mostram desconfortáveis hoje em ter que usar o computador para fazer educação à distância. E 60% dos professores entrevistados relatam um quadro de ansiedade resultante da necessidade de fazer aula à distância. Ou seja, o nosso corpo discente em geral, os professores em geral, eles têm uma enorme dificuldade de lidar com esse mundo digital. Então, a primeira coisa a ser feita para superar esse imenso atraso é levar a cultura digital para dentro das escolas, começando pelos professores e não começando pelos equipamentos. É um processo, sem dúvida nenhuma, mais demorado, porém é o caminho, para usar uma palavra bastante forte, é o caminho sustentável para a inclusão digital, que precisa ser planejado, que precisa ter uma estratégia muito clara para não se converter em simples dispersão de recursos públicos.
Elvis, uma coisa que não ficou muito clara para mim, esses Pois professores não. que se sentem desconfortáveis na utilização da tecnologia, da internet para darem as suas aulas, esse desconforto se deve mais a uma inaptidão para mexer com a tecnologia, mexer com as ferramentas, ou é uma resistência, é uma coisa cultural que eles acham que a aula boa é a aula presencial e a aula pela internet não é tão boa assim? Eu acho que é muito mais uma dificuldade de uso da ferramenta. Veja, a resistência cultural que poderia haver, ela não geraria essa ansiedade, esses quadros até de sofrimento psicológico, se eu pudesse dizer assim, nos professores. Agora, veja uma coisa que é muito importante, eu acho que você tocou num ponto essencial. A internet, a educação à distância, a integração do mundo digital na escola, ela não pode ser pensada para substituir a aula presencial, que ela, sem dúvida nenhuma, é indispensável e é o pilar da educação. Agora, mesmo na aula presencial, é preciso hoje, no mundo que nós vivemos, que seja feito uso também da internet. Os professores precisam, junto com os alunos, discutir o que é internet, de onde vêm essas informações, o que é fake news, como fazer, como perceber no uso da rede mundial de computadores aquilo que é relevante, como sistematizar, como aproveitar as potencialidades, inclusive as potencialidades criativas, não somente produtivas, dessa ferramenta que é hoje onipresente. Então, o que nós vemos é que existe muito mais uma dificuldade dos professores de se apropriarem da ferramenta e terem condições de fazer um uso adequado dessa ferramenta do que esse princípio de que a aula presencial é exclusivamente o caminho. Não, a aula presencial é fundamental, mas ela tem que ser feita utilizando todos os recursos possíveis, inclusive a internet, para que quando chegue um momento como esse, momento muito difícil que nós estamos vivendo, em que essa ferramenta se torna necessária provisoriamente para a substituição da aula presencial, isso não significa uma dificuldade tão grande como tem significado hoje. Elvis, você tocou num ponto minutos atrás que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais. Você disse que não é só uma questão de dinheiro, não é só comprar equipamentos, colocar esses equipamentos nas escolas, se os professores não tiverem a vontade para utilizar, se os próprios alunos não tiverem a vontade para utilizar. Por outro lado, Elvis, a gente sabe que o dinheiro ajuda na compra assim, dos equipamentos, da tecnologia, de oferecer condições de trabalho melhores para os professores, consequentemente, para o que vai ser ensinado para os alunos. A minha pergunta é o seguinte, nesse estudo que vocês fizeram, deu para ver muitas diferenças entre o ensino público e o ensino privado do Brasil quanto ao acesso a essas tecnologias, às vezes por falta de dinheiro mesmo? Olha, esse foi um segundo ponto de espanto na pesquisa, né? Não há grande diferença entre a rede pública e a rede privada. O percentual de computadores conectados à internet disponíveis para os alunos na rede pública e na rede privada varia muito pouco. A rede privada ela tem um percentual um pouquinho melhor. Em vez de ser 2/3, é 57%. É uma variação pequena. Isso mostra que não é exclusivamente uma questão de recursos. Mesmo as escolas privadas, elas não estão fazendo uso constante, estrutural da internet no seu processo pedagógico. Veja, mas tem duas coisas a serem levadas em conta nisso. Para os alunos da rede privada, em geral, que tem uma situação socioeconômica melhor do que da rede pública, na média, a falta de integração da escola no mundo digital lhes causa menos prejuízo, porque eles têm acesso constante à internet, inclusive de banda larga, em suas casas, têm acesso à informação, têm a supervisão dos pais, os pais geralmente usam a internet como ferramenta constante, e, portanto, para esses alunos da rede privada, de certo modo, o prejuízo é um pouco menor. Na rede pública, somam-se dois problemas. Quer dizer, o aluno não tem acesso na escola e dificilmente vai ter um acesso adequado em casa também. Então, é uma dupla exclusão. É a exclusão social e a exclusão do mundo digital que afeta muito mais a rede pública.
Agora, para responder explicitamente a sua pergunta, o fato de não haver grande diferença entre as duas redes mostra que não é exclusivamente uma questão de recursos, é uma questão de metodologia educacional. Veja você, nós temos planos nacionais, nós temos o Plano Nacional de Educação, e se você for verificar o Plano Nacional de Educação, não há diretrizes detalhadas, claras e suficientes para que a internet se torne uma ferramenta pedagógica e educacional. E se não houver essa diretriz, e se não houver uma decisão política, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, chegando até os governos municipais, essa metodologia de ensino não vai ser transformada. Então, precisamos transformar, modernizar, avançar com as metodologias de ensino, sem perder o foco de que o centro da educação é a educação presencial, mas com todas as ferramentas contemporâneas, e planejar e capacitar os professores para que possam utilizar adequadamente essas ferramentas. Claro que isso vai exigir investimento, sim, mas o investimento ele não vem antes, ele vem junto com um planejamento, inclusive com um cronograma, porque isso não vai se fazer também da noite para o dia. Um atraso de tantos anos no país não se tira com ações pontuais, rápidas, feitas em pouco tempo. É necessário começar com planejamento, com metas claras e com capacidade de articulação das diferentes redes de ensino, com foco num objetivo de modernização comum, dado por diretrizes que valem para o país inteiro. Obrigada, Elvis. Obrigada por essa entrevista, tá? Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Até um próximo encontro. Muito obrigada. Tá, eu agradeço muito a vocês e quem quiser mais detalhes sobre a pesquisa e os números detalhados, pode encontrar no nosso site www.kairos.srv.br. Eu agradeço muito a atenção e a entrevista feita com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde. Sabe, Boa tarde. Fábio, pensando sobre todas as informações que ele acabou de passar agora, eu acredito que no futuro tenha na grade curricular um uso responsável da tecnologia, né? Porque cada dia que passa, mais a tecnologia está dominando e sempre as pessoas põem ênfase nas fake news, nos hackers, nos malwares que eles falam, né? Eu acredito hoje muito que deveria entrar numa grade curricular, pelo menos uma aula por semana, para ensinar as crianças já a estar entrando nesse mundo de uma maneira responsável. Lília, não existe uma grande economia do mundo que não tenha investido em educação. E o momento é um momento tecnológico, não tem como você educar sem utilizar a tecnologia. Então, precisamos investir em educação e em tecnologia. Esse é o nosso presente e o nosso futuro. Com certeza. Vamos a mais notícias para você de regras confusas para o uso de máscaras ao distanciamento social intermitente. A resposta da América do Sul ao novo coronavírus é marcada pela inconsistência. 7 meses após o vírus começar a se espalhar pelo planeta, o Uruguai conseguiu manter as infecções sob controle, enquanto o Chile foi capaz de reverter um recente aumento no crescimento do número de casos. A doença explodiu na Argentina e no Peru, apesar da implementação de medidas de confinamento rápidas e rígidas. Até agora, a América do Sul registrou cerca de 5.300.000 casos e mais de 177.000 mortes por Covid-19. No Brasil, já são mais de 3 milhões de casos confirmados e mais de 110.000 óbitos em decorrência da doença. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Rodrigo Kiko Afonso. Ele é presidente de do grupo de startups. Ele fala sobre os impactos da PL da fake news no empreendedorismo. Boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, meu caro. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Rodrigo, o que são as startups e qual o papel dessas empresas na economia do país? Bom, as startups são uma tendência mundial já há muitos anos, né? São empresas de alto poder de crescimento, muito focadas em tecnologia e inovação, não necessariamente tecnologia como a gente vê de hardware, né? Equipamentos, softwares, etc., mas tecnologia de uma maneira geral. Você vê startups na área de agricultura, você vê startups em modelos de negócio. Então, a startup ela é uma empresa
de base tecnológica, de conhecimento de inovação, que procura trazer um alto crescimento de um tempo muito curto. E, obviamente, tentando criar inovações que hoje não existem, né? Solucionar problemas e trazer soluções para questões da sociedade como um todo. Rodrigo, quem fala é Lilian, tudo bem? Tudo bem, e você, Lilian? Tudo bem. O Rodrigo, me fala uma coisa, como é que as startups e o empreendedorismo podem ser afetados com a aprovação do texto atual do projeto da lei de fake news? Bom, é importante entender, até complementando um pouco a questão anterior, que as startups hoje na economia são empresas que geram uma receita muito grande, né? Então, a gente já tem, segundo os últimos dados do Startup Base, 12 unicórnios já no Brasil, que são empresas avaliadas em mais de $1 bilhão, isso já em 2019, né? E esse ano, quer dizer, a gente espera, obviamente que a Covid afeta um pouco isso, mas do ano passado para cá, teve um crescimento enorme no volume de investimentos, né? Só em 2019 foram $2,4 bilhões em investimento. Então, as startups, elas têm uma função muito importante na economia e muito importante também nesse processo de pós-pandemia, né? Olhando para o processo do impacto que elas podem gerar por elas gerarem emprego de uma maneira muito rápida, né? E crescerem muito rapidamente. Então, só para entender esse impacto importante. A pele da fake news, ela vem trazendo uma série de questões que afetam esse ecossistema de inovação em startups. Ela é focada muito na questão de tentar solucionar o problema das fake news, que a gente entende que é um problema muito importante para a sociedade, mas ela traz dentro da lei, diferentemente do Marco Civil da Internet, da LGPD, questões técnicas, questões que são datadas e que não é uma lei principiológica, como é o Marco Civil da Internet e a LGPD. Então, a gente traz para dentro de uma legislação como as tecnologias devem funcionar. Isso cria brechas não só nessa questão da mensageria, que é o tema principal, e das redes sociais, mas brechas para que outras leis também sejam criadas, restringindo o modo tecnológico como as tecnologias vão funcionar. Para além disso, você cria no país, da forma como a lei está, você cria uma bolha tecnológica no Brasil, onde a inovação e a tecnologia vão funcionar de um jeito no mundo inteiro, mas no Brasil ela precisa seguir leis muito rígidas que vão de encontro ao Marco Civil da Internet e a LGPD que está para ser colocada em vigor, que são leis que já foram discutidas amplamente e são reconhecidas mundialmente como leis super importantes. Então, o impacto para as startups, e uma coisa na lei, ela traz uma definição de que só empresas que vão ter mais de 2 milhões de usuários, como se isso fosse, de alguma forma, excluir as empresas startups dessa discussão. Na verdade, não é bem assim. As startups, elas têm por princípio serem empresas de crescimento exponencial. Então, a partir do momento que uma startup começa seu negócio, ela já está mirando, com investimentos de alto impacto, chegar a 2 milhões de usuários muito rápido. Então, qualquer coisa que esteja na lei, a startup já está mirando isso logo na sua concepção. E isso traz um grande perigo para as startups, porque isso aumenta todo o risco da startup, por questões que a gente pode conversar um pouco mais para frente, mas aumenta o custo do investimento, aumenta o risco do negócio, aumenta uma série de questões desde a sua concepção. Então, o modelo como está, realmente ela já afeta de imediato as startups e ela traz questões que mudam a forma como a inovação e tecnologia vai ser feita no Brasil. Rodrigo, anos atrás, quando a gente escutava falar em startups, a gente pensava logo naquele jovem, naquele adolescente ali, o nerd, né? Que ficava, às vezes, dentro do quarto e tinha ideias fantásticas de projetos inovadores. Eu gostaria de saber o seguinte, o perfil das pessoas que abrem startups mudou, continua sendo aquele pessoal mais jovem, ou hoje já tem... Tá bem? Estamos sem conexão, acabou de cair conexão com o nosso entrevistado. Já ele está de volta. Alô?
Rodrigo, acho que já volta, né, a conexão? Eu acho que é só questão de instantes. Eu quero falar sobre essa questão do empreendedorismo, né? Porque é muito interessante o perfil das pessoas que abrem startup. E uma outra coisa que me chama a atenção também é que o brasileiro sempre se destaca no mundo afora pela criatividade. E o quanto isso também não ajuda o sucesso das startups ou não, Lília. Então, espero que o Rodrigo volte rápido aí para a gente continuar esse bate-papo com ele. Foi uma pergunta bem interessante que você falou do antes, né? O perfil do nerd, e hoje é uma coisa comum. O startup ele exige isso, né? O conhecimento, a pessoa se dedicar. E o brasileiro, eu acho que ele sobrepõe, né? Aí no mundo, quando ele quer alguma coisa, ele corre atrás, ele consegue, não é, Fábio? Exatamente. E eu acho que hoje também o perfil talvez exija um pouco mais de profissionalismo. Agora, tudo isso a gente só vai saber conversando com o Rodrigo, né? Caiu a nossa conexão com ele. Vamos dar algumas notícias aqui de última mão, claro. que o pessoal vai falando. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a produção do ventilador pulmonar desenvolvido pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, após 5 meses de projeto e testes com o aparelho. A Anvisa também autorizou no dia 13 de agosto a fabricação, comercialização e doação do espelho. Esse respirador, desenvolvido por 200 pesquisadores da USP, entre engenheiros, biomédicos, mecânicos, mecatrônicos, eletrônicos e de produção, pode ser produzido em apenas 2 horas e é aproximadamente 15 vezes mais barato que os outros disponíveis no mercado. Esse respirador foi testado em animais no mês de abril e em humanos já no mês de junho. Com a liberação da Anvisa, o Centro Tecnológico da Marinha pretende produzir pelo menos 1.000 unidades para doar às cidades brasileiras que estejam com falta de respiradores. O Instituto do Coração da cidade de São Paulo vai receber 10.000 para complementar os estudos e eficácia do respirador. Bem, nós estamos voltando agora com o entrevistado Rodrigo. Rodrigo, está nos escutando? Tô sim, desculpa. Problemas do home office, né? Não, com certeza. Vamos lá, Fábio. Acontece, Rodrigo. Deixa eu só aqui lembrar um pouco o meu questionamento, né? Se no passado a gente via as startups como empresas criadas apenas por jovens, muitos desses adolescentes, né? Os chamados nerds, eu gostaria de saber se o perfil dessa pessoa que abre startup se modificou. E um outro questionamento que eu quero fazer é o seguinte: o brasileiro sempre é conhecido mundo afora por ser uma pessoa de bastante criatividade. E eu quero saber o quanto a criatividade é importante nesses projetos de startups. Perfeito. Bom, a primeira pergunta é óbvio que o perfil sempre é de pessoas um pouco mais jovens, né, que têm acesso à tecnologia, entendem e olham para o mercado de maneira diferente, porque já vivenciaram, né, novas tecnologias desde a sua infância, então pensam de uma forma um pouco diferente. Mas isso não quer dizer que não haja pessoas com idade mais avançada que tenham ideias brilhantes, né? A gente tem de todo o espectro, mas sim, o foco principal são de pessoas um pouco mais jovens, especialmente pessoas que estão envolvidas em questões de tecnologia, que já tenham tido relação com esse trabalho. Então, a figura é mais ou menos essa. A gente, obviamente, tem que trabalhar para uma maior diversidade nesse ecossistema, aumentando o acesso não só de espaços de inovação, mas de apoio, etc., para pessoas de baixa renda, aumentar também a diversidade no aspecto de mulheres, de raça e tudo mais. Então, é importante que a gente tenha esse olhar nesse processo, mas as startups, de fato, elas têm hoje um foco muito focado nos jovens que têm vindo com ideias super inovadoras pelo uso da tecnologia nas suas vidas, né? E olhando soluções para o mercado. Como é que foi a segunda pergunta mesmo? Desculpa. Eu havia falado da criatividade, né? O quanto a criatividade influencia. Esse é um tema que eu sempre gosto de dizer que a criatividade e a inovação são coisas um pouco diferentes, né? A criatividade ela traz, por exemplo, se eu vou inventar, eu tenho um copo d'água, né? Se eu, em vez do copo d'água, eu crio um novo recipiente para o copo d'água com elementos diferentes, eu estou sendo criativo, tá? A inovação, na verdade, ela seria como reinventar a maneira de beber água. Isso, para mim, é inovação.
Então, o brasileiro realmente é muito criativo, tá? E também é inovador, mas ele é mais criativo do que inovador. A gente precisa reforçar nas universidades, nos colégios, desde o início da base, formas com que essas pessoas, os jovens, possam estar próximos de entender o que é inovação, entender ferramentas para isso, para que ele possa desenvolver essas habilidades desde a sua infância e não fique restrito a uma classe alta hoje que tem, obviamente, acesso às melhores universidades e uma formação melhor. Então, a criatividade ela é muito importante para a inovação, mas não é a mesma coisa. Rodrigo Afonso, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, meu caro. Obrigado, boa tarde. Bem, agora nós vamos às notícias, né? Confira os destaques que marcaram aqui o terceiro bloco do Jornal da Rede Alesp. Alunos e professores da rede pública de São Paulo vão fazer testes para detectar a Covid-19. A informação é do secretário estadual de Saúde. Os testes sorológicos para identificar anticorpos para a Covid-19 serão feitos em professores, funcionários e estudantes de escolas de diferentes regiões do estado. Segundo o secretário, os resultados poderão indicar necessidade de estratégia adicional para aquelas medidas sanitárias que estão sendo adotadas pelo Plano São Paulo para a volta às aulas aqui no estado. Estamos chegando a mais um final, né, Fábio? Mais um final do Jornal da Rede Alesp. E aqui a gente está na luta contra o coronavírus e o nosso jornal vai ficando por aqui. Não esqueça, você que quer dar a sua opinião ou sugestão sobre algum tema ou assunto, ligue para a gente no nosso WhatsApp, que é 98457-8129 e deixa aí a sua mensagem. E lembre, o isolamento social, o uso de máscaras, álcool gel e lavar muito bem as mãos são práticas muito importantes para a gente vencer o coronavírus. Uma ótima tarde a todos, obrigado pela audiência. E aí, Paulo? Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo